Um, dois, três, uma história outra vez. A história de hoje é A Dobradura do Samurai, autor Ilan Bremen e Fernando Vilela, da editora Companhia das Letrinhas. Numa antiga aldeia japonesa, vivia um menino chamado Michio, filho do samurai mais famoso da região, Masao Kazuo. Todos admiravam a bravura e os feitos desse guerreiro. Desde pequeno, Michio gostava de acompanhar o pai. As crianças da aldeia invejavam a sorte do menino, porque ao lado do famoso guerreiro, ele poderia aprender as técnicas de luta e conhecer o código de honra dos samurais, o Bushido. Para o Bushido, o medo era um sentimento a ser aniquilado, enquanto a lealdade, a coragem, a força, o equilíbrio eram valores nobres e vitais. Os samurais podiam ser identificados pelas duas espadas que carregavam à cintura. Além das espadas, sabiam manejar como ninguém bastões, arco e flechas e lanças. Mas não eram as armaduras, espadas, nem técnicas de artes marciais que aproximavam Michio do pai. O menino gostava de ficar grudado no grande samurai por causa de um pedaço de papel. Masao Kazuo era especialista na arte de dobrar papéis, ou origami. E de suas mãos saíam dezenas de figuras como gatos, cachorros, lírios, grilhos, saltadores, rãs, balões, flores, entre tantas outras formas. Os samurais gostavam muito do origami, pois acreditavam que a técnica ajudava a desenvolver a coordenação motora, o tato e a articulação sanguínea. Corpo, alma e mente trabalhavam juntos quando as dobraduras eram feitas. Mas o origami era proibido para as crianças, porque o papel era muito caro e não podia ser desperdiçado. Então Michio passava horas vendo o pai fazer as dobraduras. Pai, faz mais um tsuru para mim? O tsuru é a dobradura que representa o Grou, a ave da saúde e da fortuna. E Michio gostava do tsuru mais do que qualquer outra dobradura. Masao ficava feliz em ver o interesse do menino. Quando ele se tornasse adulto, o pai lhe ensinaria todos os segredos dessa arte milenar. Mas Michio era um garoto impaciente. Pai, por favor, me ensine a fazer dobraduras. Filho, eu já lhe disse 1000 vezes que crianças não podem mexer nos papéis da aldeia. Já sei, os papéis são muito difíceis de fazer, resmungava Michio. Os anos foram passando, Michio crescendo e Masao envelhecendo. O samurai já sabia que o filho não seria guerreiro, pois o destino do garoto estava ligado ao origami. Finalmente, ao completar a maioridade, Michio teve acesso aos papéis da aldeia. Sua habilidade com as mãos era espantosa, fruto de anos de observação e admiração do trabalho do grande Masao. As crianças faziam fila para ganhar uma dobradura do jovem artista. A cada ano, as mãos de Michio ficavam mais habilidosas. Com o tempo, sua fama percorreu o Japão e até o imperador havia encomendado algumas dobraduras do novo mestre do origami. Todos diziam que as dobraduras de Michio eram tão perfeitas que, se não fossem bem guardadas, poderiam se transformar em animais e objetos de verdade. Alguns afirmavam ter avistado tsurus voando ao redor da aldeia. A alegria de Michio só não estava completa por um motivo: a grave doença que acometera seu pai. Embora o filho fizesse de tudo para ajudá-lo, procurando os melhores médicos e curandeiros do Japão, todos diziam que o Masao tinha pouco tempo de vida. O velho guerreiro perdia as forças diariamente. Uma profunda tristeza apossou-se de Michio e ele não conseguia mais dobrar papel algum. Certa vez, ao lado do leito do pai, Michio lembrou-se de uma história que gostava de ouvir quando pequeno, a lenda dos 1000 Grous. Segundo a lenda, o Grou vivia mais de 1000 anos e por isso quem conseguisse dobrar 1000 tsurus
teria os desejos realizados. Mitio decidiu então que faria os 1000 tsurus para salvar o pai. Ao saber da decisão do filho, Masao, já bem doente, sorriu e disse emocionado: "Meu filho, você foi a minha melhor dobradura." Dia após dia, os tsurus se multiplicavam na aldeia. Liderados por Mitio, jovens e idosos e até crianças, antes proibidas de tocar nos papéis, trabalhavam sem parar para ajudar o velho samurai. Já estavam perto dos 500 grous de papel quando veio a notícia: Masao Kazuo, o grande guerreiro, havia morrido. Masao foi enterrado com honras de imperador e o funeral foi assistido por milhares de pessoas vindas de todo o Japão. Pouco tempo depois da morte do pai, Mitio resolveu fazer uma grande viagem. Alguns dizem que ele foi rodar o mundo ensinando o origami, outros contam que foi aperfeiçoar a técnica com um grande mestre chinês. O que se sabe é que, após uma longa ausência, Mitio voltou à aldeia, casou, teve filhos e netos. Mas o relato da morte de Mitio é o mais espantoso de sua história. Já bem velhinho, ele era perseguido pelos netos. "Vô, faz uma baleia para mim. Vô, faz um macaco para mim." Todos os dias Mitio fazia os bichos com perfeição. Depois entrava no quarto, deitava-se no tatame e adormecia. Certa manhã, um dos netos estranhou que o avô ainda não tivesse se levantado e decidiu entrar no quarto. Ao abrir a cortina, o menino encontrou o avô deitado. Aproximou-se, tocou no corpo dele, mas nada aconteceu. O menino reparou que o nariz de Mitio estava descascando e, com muito medo, começou a puxar o que parecia ser a ponta de um papel. Para sua surpresa, o corpo do avô foi se revelando uma enorme dobradura. A curiosidade fez com que o menino desmanchasse toda aquela dobradura de gente. Quando chegou na barriga, percebeu que uma grande quantidade de papel e continuou puxando. De repente, centenas de tsurus saíram voando do fundo do corpo de Mitio. O neto levou um baita susto. Viu também os tsurus dançarem em volta do corpo do avô e em seguida levantarem o que restara do seu corpo de papel e o carregarem para fora de casa. A aldeia inteira foi acordada pelos gritos do menino. Surpresos, todos puderam ver o grande Mitio, filho do maior samurai do Japão, ser carregado por seus queridos tsurus para o tão merecido descanso.